A evolução dos meios de transporte foi essencial para o desenvolvimento da humanidade. Hoje, pode-se dizer que a distância foi vencida. A velocidade permitiu ao homem chegar cada vez mais longe em menos tempo. Ao longo da história, a humanidade sempre buscou por formas de melhorar a vida. E na busca por um meio de transporte cada vez mais rápido, eficiente e confortável, aos poucos o ser humano foi criando e desenvolvendo uma máquina que hoje conhecemos como carro. Antes do carro, as pessoas se locomoviam por meio de cavalos, carroças e carruagens. Ainda durante a Renascença, no século XV, o pintor e inventor italiano Leonardo da Vinci projetou um triciclo movido a corda como um relógio. A ideia, porém, nunca saiu do papel e o automóvel só começou a ganhar vida 3 séculos depois, a partir do aperfeiçoamento de máquina a vapor. Ferdinand Verbiest, um membro de uma missão jesuíta na China, construiu o primeiro veículo movido a vapor por volta de 1672, como um brinquedo para o imperador da China. Era de escala bastante pequena, que não podia levar um motorista, mas que foi possivelmente o primeiro veículo a vapor de trabalho. Com o aperfeiçoamento da máquina a vapor, o engenheiro francês Nicolas Joseph Cugnot criou em 1769 a carruagem movida a vapor, uma das primeiras versões do que viria a ser o automóvel. A invenção de Cugnot demorou um pouco para se popularizar, mas em 1800 já existiam ônibus a vapor circulando pelas ruas de Paris. Esses veículos, que funcionavam queimando carvão, eram pesados, barulhentos e fedorentos, tanto que foram proibidos na Inglaterra, onde os trens já eram o principal meio de transporte. A primeira patente do automóvel nos Estados Unidos da América foi concedida a Oliver Evans em 1789. Mais tarde, em 1804, Evans demonstrou o seu primeiro veículo automóvel, que não só foi o primeiro automóvel nos Estados Unidos, mas também o primeiro veículo anfíbio, já que este veículo a vapor dispunha de rodas para circulação terrestre e de pás para circulação na água. O belga Etienne Lenoy construiu um automóvel com um motor de combustão interna a cerca de 1860, embora fosse propulsionado por gás de carvão. A sua experiência durou 3 horas para percorrer 7 milhas. Teria sido mais rápido fazer o mesmo percurso a pé, e Lenoy abandonou as experiências com automóveis. O automóvel, como o conhecemos, exigia um novo salto tecnológico, que seria dado com a invenção do motor à explosão e a descoberta de que se podia usar o petróleo como combustível, o que ocorreu a partir de 1850. Ainda no final do século XIX, 2 engenheiros alemães, Carl Benz e Gottlieb Daimler, montaram 2 fábricas concorrentes de automóveis movidos a gasolina e por isso são considerados os pioneiros do carro moderno. Daimler e Benz iriam, aliás, se unir em 1926, criando a Daimler-Benz, cujos carros com o nome Mercedes-Benz são vendidos ainda hoje. O primeiro automóvel a combustão foi criado por Carl Benz em 1886. Benz era um engenheiro mecânico, nasceu na Alemanha e patenteou um carro de 3 rodas com o seu próprio sistema de acelerador, velas de ignição, engrenagens, radiador de água, carburador e outras ferramentas necessárias no sistema interno do carro. A partir daquela época, Benz construiu uma companhia de carro que existe até hoje como o Grupo Daimler. Carl Benz conseguiu a patente a 29 de janeiro de 1886 e iniciando a primeira produção em massa a 1888. Todos os primeiros quilômetros da evolução da máquina foram percorridos na Europa. Os Estados Unidos, que até o início do século XX só copiavam os avanços tecnológicos, mudaram essa história em 1908, quando a indústria Henry Ford passou a produzir carros padronizados em massa. Após a Primeira Guerra Mundial, os fabricantes partiram para uma linha de produção mais barata, os automóveis que seriam mais compactos e fabricados em séries. Tanto Henry Ford nos Estados Unidos da América quanto William Morris na Inglaterra produziam modelos como o Ford, o Morris e o Austin. Eles tiveram uma saída impressionante das fábricas.
Impressionados com o resultado, logo outras fábricas começaram a produzir veículos da mesma forma, ou seja, em série. Este sistema de produção ficou conhecido como Fordismo. No caso do Brasil e também em outros países da América Latina, esta evolução automotora chegou somente após a Segunda Guerra Mundial. Já na década de 30, fabricantes estrangeiras como a Ford e a General Motors colocaram suas linhas de montagem no país. Porém, foi somente em 1956, durante o governo de Juscelino Kubitschek, que as multinacionais automotivas começaram a montar os automóveis. Primeiramente, fabricaram caminhões, caminhonetas, jipes, furgões e finalmente carros de passeio. Esta indústria foi iniciada pela Fábrica Nacional de Motores, que era responsável pela produção de caminhões pesados. Posteriormente vieram automóveis JK com o estilo Alfa Romeo, Harvester, Mercedes-Benz do Brasil como seus caminhões e ônibus, a Scania Vabis e a Toyota. Uma curiosidade é que foi somente na Exposição Universal de 1889, realizada em Paris, que o automóvel foi divulgado em nível mundial. Antes disso, poucas pessoas conheciam a invenção e o interesse era pequeno e restrito. O primeiro automóvel a chegar no Brasil foi no ano de 1893. A grande novidade foi comprada pelo gênio brasileiro Santos Dumont. Diferente de antigamente, hoje o automóvel possui características como conforto e rapidez, além de ser bem mais silencioso e seguro. Nos últimos anos, os carros vêm passando por inúmeras mudanças e estas os tornam cada vez mais cobiçados por grande parte dos consumidores. Todo o processo de fabricação gera milhões de empregos em todo o mundo e movimenta bilhões de dólares, gerando lucros para as multinacionais que os fabricam. Você tem alguma sugestão para ser abordado nesta série? Deixe nos comentários e não esqueça de curtir, compartilhar e favoritar o vídeo. E se for novo aqui, inscreva-se e ajude este projeto a crescer. Muito obrigado!